Olá, minha família de podcast, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa conversa com o Leonardo, esse é o último episódio da trilogia que nós fizemos do nosso bate-papo sobre Umbanda. Eu acho muito legal poder passar para vocês outras visões de outras pessoas que também estudam a Umbanda, que também praticam a Umbanda, porque se a gente não agir assim, ouvindo o ponto de vista de outras pessoas, a gente acaba ficando com aquela visão meio estratificada, sabe? E a Umbanda é dinâmica, a Umbanda é rica em diversidade. E assim como a Umbanda é uma religião que absorve conceitos de outras religiões, nós umbandistas também precisamos aprender a absorver os ensinamentos de outras pessoas. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Então vamos lá, Léo. Dando continuidade aqui ao terceiro e último bloco da nossa conversa. A gente podia conversar um pouco mais sobre a visão diferente de orixás dessas duas vertentes de Umbanda, traçando um paralelo entre a interpretação da Umbanda sagrada com relação aos orixás e da Umbanda popular, né? Porque assim, a Umbanda sagrada ela coloca o Oxalá num trono divino, né? No trono da fé. Mas assim, pelo que eu estudei, pelo que eu consegui entender até hoje, ela coloca Oxalá num pé de igualdade com os outros orixás, né? Então, Oxalá ficaria responsável pelo trono da fé junto com Logunã. A Umbanda popular, por outro lado, principalmente a vertente que foi ensinada pelo Ronaldo Linares, ela já fala diferente. Ela já fala que Oxalá está num patamar superior aos outros orixás, né? Inclusive, é com essa vertente com a qual eu mais me identifico, né? Então, Oxalá estaria num patamar superior, por isso ele é simbolizado pela luz branca, né? E depois, essa luz branca seria refratada nos diversos orixás que estariam num patamar inferior, né? Qual é a visão com a qual você mais se identifica nesse sentido? Você é mais voltado, assim, para a visão de Rubens Saraceni, achando que Oxalá ele cuida do trono da fé especificamente, ou da visão popular do Ronaldo Linares? Eu sou um misto das duas, viu, Evandro? Eu não sou nem lá e nem cá. Eu sou uma pessoa que acredita... Eu tenho comigo internalizado a questão dos tronos, e para mim faz todo sentido. Inclusive, se nós formos pensar, né, na Umbanda Sagrada, são 14 orixás, e na Umbanda Popular são apenas os 7. Mas, assim, o que eu entendo é que posição entre os orixás... Oxalá, ele, por ser o Oxalá de irradiação da cor branca, ele irradia e transmuta todas as cores. E o Exu, por ser a cor preta, ele absorve todas as cores, né? Então ele fica num ponto mais abaixo. Entendam acima e abaixo não como melhor ou pior, mas entendam como uma localização. Então, assim, quando você coloca os orixás todos numa linha só, como eles... estivesse no mesmo patamar, eu acho que não condiz tanto com o que eu acredito. Até porque o sistema de hierarquia sempre existiu e é passado pela espiritualidade a questão hierárquica das entidades, das irradiações e também dos orixás. Cada orixá está lá no seu quadrado, na sua responsabilidade. O orixá que vai cuidar da fé, o orixá que vai cuidar do amor, o orixá que vai cuidar do conhecimento e assim por diante. Mas, em escala de hierarquia, eu também vejo Oxalá como acima dos outros, irradiando e refratando a sua luz para a formação e construção dos outros como seus tronos. E agora, assim, dando uma alfinetada, quando você falou que das irradiações intermediárias, que Jesus foi a maior manifestação da energia de Oxalá aqui na Terra, e Jesus veio para manifestar Oxalá naquela concepção de fé. Eu, particularmente, assim, isso é uma visão muito particular minha, eu entendo assim que Oxalá, como estando Oxalá num patamar superior, sendo a energia, o poder de Oxalá, a junção de todos os demais orixás, eu entendo que a partir do momento que a gente começa a nos harmonizar, a harmonizar as nossas energias, porque hoje nós estamos encarnados aqui numa determinada força de orixá, né? Você tem na sua coroa um orixá, eu tenho na minha coroa outra, o orixá de cabeça que eles falam, né? Mas esse orixá de cabeça, ele vai mudar de encarnação para encarnação, né? Então vai ter uma encarnação que você vai ser filho de Xangô, vai ter outra encarnação que você vai ser filho de Yansan, alguma coisa do tipo. Na minha loucura, que eu cheguei a pensar o seguinte, de repente, a partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente vai harmonizando essas forças dos orixás na nossa coroa,
A nossa tendência é que a energia de todos os orixás vão se condensando até chegar naquela junção do orixá maior, que é Oxalá. Então, por esse raciocínio, eu, como cristão, né, eu penso que Jesus veio aqui na Terra, ele veio demonstrar a fé dele no nosso Pai Celestial, mas ele veio trazer muito amor também, né? Então, ele trouxe além do trono da fé, ele trouxe também aquela irradiação de amor. Ao mesmo tempo, ele trouxe aquela força de Ogum também, né? Porque ele veio abrindo os caminhos e ele veio trazendo aquela força, né? Naquela parte que Jesus expulsa os vendilhões do templo lá, era uma força de Ogum lá que estava se manifestando naquela hora, né? Então, ele trouxe a sabedoria de Nanã também. Nesse sentido que eu fico pensando se o nosso objetivo, a nossa finalidade como seres humanos seria um dia chegar nessa perfeição da energia pura de Oxalá, assim como Cristo que veio aqui na Terra. Entendeu? Pode parecer uma viagem da minha parte, mas eu fico pensando, né? Porque tem uma vertente da Umbanda que fala que não existem pessoas que têm Oxalá como orixá de cabeça, né? Eu não sei se você já ouviu alguma coisa parecida. Tem outras vertentes que falam não, tem pessoas que realmente têm Oxalá como orixá de cabeça, inclusive tem até as características dos filhos de Oxalá, né? Mas enfim, foi só uma consideração aqui da minha parte. Olha, mano, você não tá tão viajando assim não, pode ficar tranquilo. Vamos pensar assim, ó, você é uma pessoa que tem paciência, você é uma pessoa que tem conhecimento, você é uma pessoa que ama, você é uma pessoa que tem senso de justiça, e você é uma pessoa que tem internalizado em você todas essas vertentes, né, todos esses tronos, todas essas cores de Oxalá como pessoa. E quando eu falei lá atrás que o objetivo nosso em ascensão dos nossos planos da vida é tornarmos os deuses do nosso próprio universo, é exatamente esse o mesmo sentido. Quando você se torna Deus do seu próprio universo, você é o seu Oxalá, você é o seu Oxóssi, você é a sua Yansan. Você tem todas essas vertentes, essas energias, essas essências enraizadas em você. E a nossa evolução é para isso. Então, por isso que a cada reencarnação, você vem com um orixá de cabeça, porque você precisa internalizar aquela energia um pouquinho mais em você. Naquela outra encarnação, você foi uma pessoa que não amou. Você foi uma pessoa que só praticou ódio. Nessa, você vai vir com Oxum de cabeça, que você vai ser uma pessoa que vai amar e vai sofrer de tanto amar. Aí você vai aprendendo encarnação após encarnação para você refinar essas suas tonalidades de luz. Ao mesmo tempo que depois que você pega todas essas luzes, põe num disco, gira esse disco rápido, você fica branco. Você torna-se a luz branca novamente. Você volta a ser essa luz única de Oxalá, que é o seu Deus, né? A sua fé. A sua fé tem que ser aquilo que vai prover para você a possibilidade de trabalhar todas as outras essências da sua vida. Legal, bacana. Léo, agora deixando um pouquinho de lado esse assunto mais filosófico da Umbanda, né? Você mandou uma mensagem para mim uns dias atrás falando sobre os problemas que você já encontrou nas casas de Umbanda, problemas de terreiro com relação a relacionamentos, a comportamentos, que acabam atrapalhando os trabalhos espirituais, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso, das coisas que você viu e que você acha que os trabalhadores, de uma maneira geral, deveriam tomar um pouco mais de precaução, um pouco mais de cuidado? Posso sim, Evandro. Olha, vamos pensar assim, quando eu comecei lá atrás, no terreiro, no primeiro terreiro, que é um terreiro familiar, da família da minha ex-esposa, era uma energia familiar e etc. Eu acho que eu nasci no melhor berço umbandista, seria o berço controlado da sua família, onde você tem o atendimento da sua família e você tem o entendimento das energias da sua família. E depois eu saí de lá e fui para um outro terreiro, que era um terreiro de periferia. E esse terreiro de periferia atendia-se de todo tipo de pessoa. Obviamente, gente, a caridade não escolhe. Todas as pessoas vão com algum intuito, com alguma necessidade. E a espiritualidade tem que atender aquilo que essas pessoas precisam e não aquilo que elas querem. Então, nós, como médiuns, temos que tomar muito cuidado para não deixar os nossos pensamentos passarem à frente do que a entidade fala. E eu digo mais assim, com relação ao comportamento dos médiuns também, né? Porque eu, particularmente, nessa minha caminhada pela Umbanda,
Eu já vi que muitos trabalhos, muitas casas caíram em decorrência do comportamento das pessoas, né? Seja por inveja, nossa, aquela pessoa está incorporando de um jeito todo errado, nossa, aquele fulano veio com uma roupa toda nada a ver, né? Decotada. Então, a gente começa a perceber que esse tipo de comportamento do médium, do trabalhador, acaba influenciando muito na qualidade do trabalho espiritual, né? Ao ponto até de derrubar um trabalho, de fechar uma casa, em decorrência desses desvios de caráter, desses desvios de conduta. Eu já passei por casas, Evandro, em que Exus que trabalham sem camisa, pombagiras trabalham decotadas, então, e também passei por casas que o Exu trabalha de branco, pombagira trabalha de branco e não tem roupa especial. E já passei por casas, inclusive, vai ser gira de caboclo? Gente, todo mundo de verde. Vai ser gira de boiadeiro? Todo mundo de vermelho. Tudo bem, cada casa é uma casa. A gente tem que saber que a ritualística, ela vai diferenciar de casa para casa, mas só que tem uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, que são as pessoas. Muitas vezes, uma forma de trabalhar que é imposta para você tem que colocar na sua cabeça o que é o certo e o que é o errado. Você não pode fazer nada que seja errado. E tem muitas casas que fazem coisas erradas, ou então que instigam a fazer algo errado para que a casa se mantenha, né? Então, eu acho que isso é muito ruim. Eu vou contar um caso rápido aqui, né? Eu tô com a minha namorada há quase 10 anos. E eu conheci ela num terreiro de Umbanda. E esse terreiro, quando eu a conheci, ela estava solteira, eu estava solteiro também, tinha me divorciado. E passou-se um tempo, eu comecei a conversar com ela e achei ela interessante, né? A gente começou a se dar bem. O dirigente da época falou assim, olha, não quero nenhum tipo de relacionamento entre os irmãos da corrente. Aí eu perguntei o porquê. Não, porque nós estamos no momento em que a casa não pode ter relacionamentos com ninguém da corrente. Mas por quê? Não me foi falado o porquê. E questionem, gente. Vocês, não é porque vocês são médios, filhos da casa ou parte da corrente, vocês não podem questionar. Falo sempre isso. Questionem sempre. Questionem sempre, gente. E não me foi falado o porquê. Acabou que nós fomos expulsos do terreiro. Ela saiu primeiro porque ela se sentiu muito mal com isso. O dirigente ele foi muito estúpido nas palavras. E ela saiu, mas eu falei, não, eu tenho ainda que cumprir o restante de uma missão aqui. Tinha alguns consulentes que iriam voltar para terminar um tratamento. Eu continuei mais 1-2 semanas no terreiro e depois, na hora de me despedir do dirigente, eu falei, até uma próxima vez, então, tudo de bom para você. E ele me falou, até nunca mais. Então, até hoje, né, nunca mais me viu. E por uma coisa besta. E ele falava que não ia dar certo no nosso relacionamento, que era para esquecer, que não ia ter futuro. Então, aí há 9 anos até hoje... Muito bem, obrigado. Olha só, para você ver, né? Se fosse pensar assim, não teríamos casamentos na Umbanda, né? Vamos parar um pouquinho para pensar. Sim. Léo, assim, para terminar aqui esse nosso bate-papo, por mim eu ficaria conversando aqui até segunda-feira, né? Mas como eu sei que você aí tem os seus compromissos, né? Tem as suas responsabilidades. Fala uma coisa para mim. Tem alguma experiência marcante que você vivenciou na sua trajetória pela Umbanda e que você poderia compartilhar com a gente aqui no podcast? Tem dois momentos marcantes, viu, Evandro? Teve um momento marcante que foi um trabalho que nós fizemos num terreiro que eu achei lindo. O terreiro, na verdade, era embaixo de uma árvore e não tinha nenhum fundamento especial. A pessoa que era dirigente, que fazia os trabalhos, ela vinha de fora, de uma outra cidade, de 100 quilômetros de distância daqui de Ribeirão Preto, mas ela vinha a cada 15, 20 dias para fazer o trabalho. E ela não tinha um lugar fixo para fazer, e ela tinha um local que geralmente ela ia, que era embaixo de uma árvore, do lado de um riozinho. Ela chegava cedo e começava todos os preparativos de fundamentos naquele campo. Então ela riscava os pontos, ela colocava as guias dos guias, né, em cada um dos pontos, ao entorno da árvore, colocava certinho as casinhas das velas onde ficariam acesas. Então ela montava todo aquele trabalho lindo, aquele campo energético para trabalhar aquele dia. E punha as cadeiras de plástico todas para as pessoas serem atendidas. E eu fui lá como consulente, né? Eu estava passando por um problema e eu não tinha nenhuma casa trabalhando e eu fui lá para me consultar. E aí o caboclo me pediu permissão para eu entrar no trabalho, perguntou se eu poderia auxiliar nos trabalhos. Eu falei assim, eu posso. Aí ele falou assim, então toma essa vela. E aí eu falei, mas pode ser, eu vou trabalhar desincorporado, tá, caboclo?
foi lá, pegou uma guia de uma outra entidade, que era um caboclo, e falou assim, é por guia que você precisa? E aí eu falei, não é por guia, mas eu aceito. Aí eu pus a guia, incorporei o caboclo, e aquele trabalho que eu fiz ali não foi atendendo, não foi falando, não foi fazendo nada demais. A missão que foi dada foi para, com aquela vela, eu me certificar de que nenhuma das velas ao entorno da árvore fosse apagada. E eu trabalhei por 4 horas direto, rodando aquela árvore junto com a entidade, e foi uma energia tão maravilhosa que eu falo assim, olha que simples de você fazer um trabalho perfeito e forte, né? Você não precisa de algo magnânimo, um congá com velas e várias entidades, várias imagens, luzes e nada. Você não precisa de um ar-condicionado dentro do seu terreiro, você precisa de um círculo riscado no chão, com as suas velas, a sua fé e ali trabalhar, né? Com uma frase que eu carreguei para mim naquele dia foi: uma vela que se apagou de um médium que acendeu ela com muita fé vale muito mais do que uma vela que queimou toda de um outro médium que acendeu sem tanta fé ou sem tanta firmeza. Esse foi o primeiro momento marcante que eu tive. E um outro momento foi um momento que virou a chave para mim na Umbanda, que eu sempre fui uma pessoa que me doei muito, mas eu sempre fui passado para trás, né, por conta disso. E eu tenho um apreço muito grande por uma entidade, que eu acho que tem muita gente que tem ele como padrinho, que é seu Zé Pilintra, e eu nunca tinha trabalhado com o seu Zé. E a partir de um determinado momento, estava trabalhando no terreiro, e era uma gira de baiano, e chegou a entidade que eu não sabia o que era. Falei, meu Deus, o que é isso aqui? E quando ele abriu a boca e começou a falar com a Cambone, que no caso é minha namorada, ele falou assim, seu Zé Pilintra, e a partir de hoje esse menino ele vai ser bom, ele não vai ser bobo. E aí eu comecei a trabalhar com o seu Zé, eventualmente nas giras de baiano, e teve um consulente que fazia questão de não pegar senha e ficar até o fim da gira, sempre para falar com o seu Zé, porque ele queria falar com ele. E eu fui entendendo o problema daquela pessoa ao longo do tempo, mas eu não sabia o que era, o que ele tinha. E os conselhos que o seu Zé passava para ele eram sempre conselhos de não desistir e tomar as decisões que eu, particularmente, falava assim, meu Deus, não, isso é loucura, seu Zé. E ele passava, o consulente ia lá e fazia, e depois voltava com um brilho nos olhos, seu Zé deu certo, seu Zé tô saindo do buraco, seu Zé vai dar certo. E essa pessoa, até hoje, mantém contato comigo, e do tanto que mudou a vida dele, né, os atendimentos do seu Zé, e a partir daqueles atendimentos, tudo que eu falava, seu Zé, não, seu Zé. E ele falava, não, é assim mesmo, ó, presta atenção. E eu fui internalizando isso a partir daqueles atendimentos, aquilo servia para mim. E eu entendi que com o seu Zé do meu lado, eu não ia ser mais bobo, eu ia ser bom. Eu ia continuar sendo bom com as pessoas, sem ser passado para trás. Então são os 2 momentos que marcaram minha vida. Que bacana, cara. E você vê como a nossa fé vai se fortalecendo com esses momentos que a gente vai passando com a espiritualidade, né? Nossa, a Umbanda é muito bonita mesmo. Ô, Léo, e assim, por fim, pra gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, que conselho que você daria para as pessoas que não são da Umbanda e que por algum motivo elas estão pensando em conhecer um terreiro, em frequentar uma casa? Olha, eu só tenho para falar que não deixem que o medo te impeça de conhecer algo novo. Eu sei que essa vida é única, a existência não é, mas faça valer cada experiência que você tiver nessa existência, né? Um terreiro de Umbanda não é nada negativo. Se nós formos pensar, aquela famosa frase, se você não vai pelo amor, você vai pela dor, é muito forte, eu não gosto muito, mas acaba acontecendo. Quando você não tem mais escolhas a quem recorrer espiritualmente, quando você já teve sua fé abalada de várias formas, muitas vezes você busca um terreiro de Umbanda para entender, né? Como eu disse, é um pronto-socorro o terreiro de Umbanda, que atende pessoas de todos os estados físicos e mentais possíveis. Mas, assim, conheça antes de julgar, não julgue o livro pela capa. A Umbanda, ela é uma religião que internaliza várias outras. Então, você vai se encontrar de alguma forma na Umbanda. Se não no começo, você vai, ao longo do conhecimento da Umbanda, você vai aprendendo aquilo que complementa o seu ser. Se imagine como um quebra-cabeça com vários buraquinhos.
Talvez a Umbanda não seja a religião que vai completar o seu quebra-cabeça, mas que vai te ajudar a montar mais da metade dele. Então, seja uma pessoa aberta a entender e a compreender. O que o ser humano não entende, ele teme. Então, aprenda, estude e se permita entender o que é Umbanda, né? Umbanda não é nada negativo, gente. Umbanda já passamos desse tempo de ser preconceituoso. Eu acho que nós estamos vivendo num momento inclusivo. Então, eu de conselho para vocês, incluam a fé e a religião na vida de vocês. Se pela Umbanda, sejam bem-vindos. Muita gente entra em contato com o Alma de Poeta, mandando mensagens, falando assim: ah, Evandro, eu não sou umbandista, mas eu queria muito conhecer um terreiro de Umbanda, só que eu tenho medo. Medo assim, não no sentido medo da Umbanda em si, mas medo de entrar numa fria, sabe? Porque você, Léo, que já tem uma bagagem muito grande de passagens por terreiros, aí você sabe, né? Que existem terreiros e terreiros, né? Nesse sentido, assim, dessas pessoas que têm medo, de repente, o terreiro que elas estão indo não é um terreiro de Umbanda, talvez esteja fazendo alguma outra coisa diferente, alguma outra coisa que de repente pode, sei lá, até traumatizar elas de alguma maneira, né? O que você diria para essas pessoas, para elas identificarem se um terreiro é bom, se um terreiro é legal, se um terreiro trabalha com uma espiritualidade de luz? Como que você identifica isso num terreiro? Olha, eu vou trazer o mistério do 7, de novo, que você fala sempre, né? Eu dou 7 dias para esse terreiro. Quando eu vou conhecer um terreiro novo, o primeiro dia que você vai chegar, você vai sentar. Se você nunca teve contato com Umbanda, você vai ficar acanhado, vai pegar às vezes uma senha, vai sentar no banco lá, vai esperar. Você não vai entender muito o que está acontecendo. Quando começar o trabalho, você vai sentir uma energia muito intensa. Se tiver atabaque, seus pés vão sambar, você vai ficar batendo tornozelo no chão, você vai se sentir bem no primeiro dia, com certeza. Todo mundo se sente ótimo no primeiro dia. Por quê? O terreiro é igual para todo mundo no primeiro dia que você visita, porque você é tudo novo, você está ali, você está aprendendo. Se você vai com a sua mente aberta, você vai adorar. Aí você vai pegar essa experiência, vai guardar numa caixinha e você vai para casa. Aí, no próxima gira desse terreiro, você vai de novo, segundo dia. Aí você vai tirar esse véu do primeiro dia e vai começar a identificar o quê? Ah, eu lembro que da última vez que eu vim, fizeram exatamente isso. Então isso aqui faz parte da ritualística. Então isso aqui sempre vai estar ali. Agora ele vai lá, vai acender aquela vela lá. Ah, sim, legal, acendeu aquela vela lá. Tem aquela entidade lá, aquela imagem que eles deixam acesa também. Aí você começa a identificar esses pontos de entendimento. Aí você pega todas essas informações, põe na sua caixinha, vai para casa. Vai para o terceiro dia. Aí você, no terceiro dia, você vai entender que a Umbanda também é feita por seres humanos. Que as pessoas, naqueles últimos 2 dias que você foi, você falou assim, então, essas pessoas sempre estão juntas ali conversando. Aqueles outros médiuns sempre estão ali naquele cantinho fazendo aquilo ali. Então você começa a ver o relacionamento entre os médiuns. Quem é uma panelinha com quem conhece quem. Sempre tem, em todo lugar tem. Não é só um terreiro de Umbanda, em todo lugar tem. Então você vai pegar, vai entender isso aí, vai internalizar na sua caixinha, vai para casa, volta na gira seguinte. E se dedique 7 giras para você ir lá e entender. Por quê? Nas giras que você tirou esse véu do deslumbre, do vislumbre de tudo, você começa a ver o que você não gosta. É igual relacionamento, gente. É igual quando você se apaixona por uma pessoa, você vê todos os pontos positivos, você vê todas as qualidades da pessoa. Vai convivendo com a pessoa, você vai começando a ver os defeitos também. Aí cabe a você decidir se você vai conviver ou não com esses defeitos. O terreiro de Umbanda é isso. Você vai ver que, às vezes, o dirigente vai ser austero com algumas pessoas. Você fala assim, se eu entrar nesse terreiro, talvez esse dirigente vai ser austero comigo se eu fizer alguma coisa errada. Eu estou propenso a passar por isso? Não, isso não é para mim, então já vai para outro. Ah, não, eu consigo conviver com essas coisas, só eu fazer as coisas certas. Aí você vai vendo os pontos que você assume que você quer passar, ou assume que você quer conviver. Porque ter um terreiro 100% que você vai adorar e vai levar para o resto da sua vida é só aquele que você funda e que você dirige. Não tem outro. Porque terreiros são feitos de pessoas. A sociedade é feita de pessoas, e as pessoas estão aqui evoluindo. Você tem que entender que você vai estar lá para evoluir você.
E você tem que entender a que pontos você quer evoluir, que são íntimos seus e que aquele terreiro vão te proporcionar essa evolução. Enquanto você falava, eu estava lembrando aqui de um dirigente espiritual que eu conheci, que ele falava o seguinte para mim: filho, você quer conhecer um terreiro na sua essência? Vai em 2 giras. Mas você tem que ir na gira de Erê e na gira de Exu. Porque participando dessas 2 giras, você vai ver a essência daquele terreiro, né? E eu achei engraçado, Léo, porque é bem isso, né? Porque a gira de Erê e a gira de Exu é uma energia que, pelo menos para o médium, é uma energia muito intensa, né? É difícil até de controlar essa energia, né? E daí, nessas 2 linhas de trabalho, você vai ver, de repente, a disciplina que tem aquele terreiro, a disciplina que tem aquele médium para conduzir os trabalhos, né? Você já ouviu falar alguma coisa a respeito disso? Já sim. É aquela velha questão, tem entidade que fala palavrão? Tem entidade que fala palavrão. Agora, essa mesma entidade vai falar palavrão em todo o terreiro que ela quer incorporar? Não. Vai depender muito do terreiro e muito do que o médium controla daquela entidade. Então, tem terreiro que é mais permissivo, tem terreiro que é menos permissivo, tem terreiro que você vai ver uma entidade bebendo e fumando, tem terreiro que você vai ver a entidade só trabalhando com ervas, cristais. Então, é assim, é o que te agrega. Mas é exatamente isso. O Erê e o Exu são os extremos, né? Sim. Ou você vai ver o médium como o Erê se estribuchando pro chão, correndo para lá e para cá, brincando e chamando todo mundo de titio e titia. Ou você vai ver, na parte de Exu, você vai ver um Exu sem camisa, você vai ver uma pombagira toda emperequetada, ou você vai ver um trabalho mais conservado. Então, vai de terreiro, é isso mesmo. Legal, bacana. Léo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast. Eu, particularmente, fiquei honrado com a sua presença, com a sua participação aqui. A gente conversou sobre assuntos, assim, que até para mim são assuntos complexos, né? São temas que envolvem muito estudo, muita meditação, mas assim que o Léo ele soube trazer assim de uma maneira muito didática, muito simples. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E obrigado, Léo. As portas do podcast aqui estão sempre abertas para você quando você quiser participar. Imagina, Evandro. Nossa, eu que agradeço de coração. Eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade de ouro. O seu trabalho, ele vem agregando muito a toda a religiosidade, toda a egrégora religiosa da Umbanda e de outras religiões que são vertentes, viu? Gostaria só de agradecer todo o trabalho que você vem tendo. Eu sei que nós, como pessoas, também temos que nos desdobrar entre profissionais terrenos e profissionais espiritualistas, você com seus trabalhos mediúnicos também, seu trabalho com podcast, como a gente brinca, né? Falta horas no nosso dia ou falta Evandros e Leonardos na nossa caminhada. Eu gostaria só de agradecer e com certeza estou à disposição, eu posso sim trazer mais outros temas, outras informações, mas eu gostaria de deixar para todo mundo que está escutando assim, um grande abraço meu mesmo, de todas as entidades que trabalham e que já caminharam comigo. Não desistam de entender quem vocês são como seres, como espíritos. Eu acho que muitas pessoas não têm uma religião fixa e encontram na Umbanda um pedacinho da sua religiosidade. Eu vejo que religião, tanto Umbanda, todas as suas vertentes, candomblé, espiritismo, que seja, são todas flores do mesmo jardim. Então, vamos colher o máximo de flores que nós pudermos e vamos enfeitar a nossa vida todos os dias. Então, obrigado pela oportunidade e que o Olorum possa abençoar o caminho de todos vocês, hoje e sempre. Eu que agradeço a sua participação aqui. E assim a gente termina mais esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, a participação do Leonardo. E continuem acompanhando o nosso podcast. Nós estamos presentes nas principais plataformas de áudio. Vocês podem ouvir o Alma de Poeta no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. E também, se vocês quiserem mandar uma mensagem para o Léo, acessem o nosso site almadepoeta.com.br, cliquem lá em contatos e mandem a sua mensagem que eu vou ter o maior prazer de encaminhar esses e-mails para ele. Tirem suas dúvidas, porque olha, vocês estão falando aqui com um professor de Umbanda. Fiquem com Deus, meus irmãos, que o nosso Pai Oxalá os abençoe.